Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de abril, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 11 ao capítulo 13. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós deixamos de falar sobre a visita da rainha de Sabá. Nós vamos ver que a rainha de Sabá vem conferir pessoalmente, né, a fama de Salomão. Então ela ouviu falar, né, a respeito da fama de Salomão em relação ao nome do Senhor e veio lhe provar com perguntas difíceis. Então ela chega a Jerusalém com uma grande comitiva, né? E ela traz camelos, carregadores de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas, e ela comparece perante Salomão e expôs tudo que trazia na sua mente, todas as suas enquetes, dúvidas, né? Todos os seus questionamentos, e vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a sua casa e a casa que edificara, né? Outra coisa que impressionou, sabe, a rainha de Sabá, foi a comida da sua mesa, né? O lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, os copeiros, os holocaustos que ofereciam na casa do Senhor. Ela ficou fora de si, ela ficou impressionada, né? Tanto é que ela disse ao rei Salomão: foi verdade a palavra que ao teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade daquilo que eu estou vendo. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade e fama de tudo aquilo que eu ouvi, né? Felizes são os teus homens, felizes são os teus servos, os que estão diante de ti e que têm oportunidade de ouvir a tua sabedoria todos os dias. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. E ela vai dar ao rei 20 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, pedras preciosas, né? Nunca mais veio especiarias com tanta abundância como aquela que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão, né? E aí nós vamos ver que ele também deu a ela, né? A rainha de Sabá, tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra e com os seus servos, né? Então nós vamos ver que a rainha de Sabá, ela possuía muitas riquezas, muitas propriedades, e ela também era uma grande influenciadora naquele mundo, né, onde ela vivia, né? Vamos ver que Sabá, ele ficava 2.300 quilômetros do sul de Jerusalém, e era uma região cuja influência se estendia no mundo antigo, né? Ela tinha uma economia, eles eram muito atuantes no comércio internacional, né? E eles eram especialistas, sabe em quê? Em especiarias. Nós podemos ver, né, que a atividade, o poder da rainha de Sabá era tão grande, e a própria caravana dela, quando chega a Jerusalém, demonstra, né, a importância que ela tinha e a imponência do seu reinado, né? Então nós vamos ver que ali foi firmado também novas alianças mercantis, comercial, né, de interesse da rainha de Sabá. E aí nós vamos ver que
o rei, ele fez um grande trono de marfim, né? E cobriu de ouro puríssimo. Era o, o trono, né, de Salomão. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo antigo, tanto em riqueza como em sabedoria. Né? Então, tudo isso nós temos no capítulo 10. E hoje, do capítulo 11, nós vamos ver um fato muito triste. Sabe qual é? A idolatria toma o coração de Salomão. E aqui começa a decadência espiritual de Salomão, né? Ele continua sendo sábio, mas o seu coração não era mais totalmente voltado ao Senhor Deus de Israel. Olha só, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Ontem eu falei que ele fazia muitos acordos comerciais, né? Ele, como declarou na sua oração lá, né, e na bênção que ele ortoga sobre o povo, ele fala que ele está vivendo tempos de paz, de harmonia com todos. Então, esse período é um período onde Salomão vai fazer diversas alianças. Então, por onde ele fazia acordos comerciais, alianças comerciais, ele tomava, né, para si, claro, uma esposa. Então, ele adquiriu muitos aliados. Então, imagine, né? Por exemplo, a primeira esposa dele, ela foi filha de Faraó, né? Era um grande império na época. Então, Faraó nunca que ia armar guerra ou ir contra o seu próprio genro. E assim foram as demais alianças que Salomão teve, né? Então era tudo estratégias, né, que Salomão teve para ter paz e para reinar com prosperidade. Então essas mulheres, né, elas vinham, né, das outras nações e elas traziam para dentro de Israel os seus costumes, os seus deuses. E nós vemos que em Deuteronômio, né, 17, em Êxodo também, Deus ele traz esse alerta, pedindo para que o povo de Israel não casasse com povos estranhos, porque aquilo poderia ser uma cilada, né, na vida deles. Então, nós vamos ver que não caseis com ela, nem caseis ela convosco, pois vos perverteria o coração para seguirdes os seus deuses. E esta se apegou a Salomão pelo amor. Salomão, ele era muito bonito, né? Era um homem bonito, rico, famoso, né? Conhecido por todos. Qual era a mulher que não queria se casar com Salomão, né? Então era tudo propício a Salomão. E aí nós vamos ver que essas mulheres amavam Salomão, se casavam com ele, isso favorecia, né, todos os acordos comerciais, né, e internacionais, e cada vez mais o coração de Salomão foi se pervertendo, né? Sabe quantas mulheres? Ele tinha 700 mulheres, princesas e concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir costumes de outros deuses. E o seu coração não era mais todo fiel a Deus de Israel, né? Como fora Davi, o seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, abominação, né, dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante os olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai, né? Então era essa a principal preocupação de Davi. E Deus tinha deixado muito claro, né? Num particular que ele teve com Salomão. Olha, Salomão,
eu prometi ao teu pai que não faltaria herdeiro no trono, mas Salomão, existe algo. Existe uma condição que você precisa cumprir, né? Você precisa ser de inteireza de coração para comigo, você precisa seguir os meus mandamentos, você precisa, né, estar conectado com esta promessa. E aí nós vamos ver que a ira de Deus vai contra Salomão. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviar o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: vistes que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor a Davi, o teu pai, mas da mão do teu filho eu tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao teu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi, né? E aí nós vamos ver que toda a paz que havia sobre o reinado de Salomão vai se acabar, porque Deus vai suscitar adversários contra Salomão. Levantou contra Salomão um adversário chamado Haddad. Edomita, este era da linhagem real de Edom. Porque estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões de Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que se eliminou os varões de Edom. Haddad, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas, dos servos do seu pai, para ir ao Egito, e era Haddad ainda muito jovem. Partiram de Midian, seguiram a Padã, então, onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito. Faraó, rei do Egito, o qual deu a Haddad uma casa e lhe prometeu sustento e lhe deu terras. Achou Haddad grande mercê por parte de Faraó, tanta que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher. Então, ele era cunhado de Faraó. A irmã de Táfnis, rainha, a irmã de Táfnis deu à luz e deu ao seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó, né? E aí nós vamos ver que tendo, pois, Haddad ouvido no Egito, que Davi descansara com os seus pais e que Joabe, comandante, era morto, disse a Faraó: deixe-me voltar para minha terra. Então Faraó lhe disse: por que falta contigo? Que procuras para partir para a tua terra? Respondeu: nada, porém deixa-me ir. Então ele não fez saber a Faraó, porque Salomão era casado com a filha de Faraó. E não seria bom aos olhos de Faraó, né, saber o que tinha dentro de coração de Haddad, vingança pelo seu povo, né? E aí nós vamos ver que também Deus levantou Salomão outros adversários. Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Adazezer, rei de Zorá. Então aqui nós vamos ver no capítulo 11, né, todos esses inimigos que se levantaram. E no próprio capítulo 11 nós vamos ver a morte de Salomão. Veja só, quanto aos mais atos de Salomão e tudo quanto fez e a sua sabedoria, porventura não estão escritos nos livros de histórias de Salomão? Foi de 40 anos o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel. Então, ao mesmo tempo que seu pai teve de reinado, Salomão também o teve. Descansou com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho,
reinou em seu lugar. E aqui nós vamos começar a ver uma mudança no panorama histórico deste povo. Roboão vai causar separação entre as tribos. Lembra que eu falei que ainda em Crônicas aqui nós íamos ver a separação, né? Da tribo norte e da tribo sul, né? E então vai ser exatamente aqui, no reinado posterior a Salomão, já nos filhos, né? Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, da onde mandaram o chamar. Veio toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado jugo, e agora, pois, alivia a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que impôs sobre nós. Ele lhe respondeu: e de vós? Após 3 dias, voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: o que vocês me aconselham para que eu responda a este povo? E eles responderam: se hoje te tornares servo deste povo e o servirdes e atentardes com boas palavras, eles farão os teus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho dos sábios, dos anciões, dos idosos e tomou conselho com os jovens amigos dele, né? Que havia crescido. E o conselho desses jovens foram totalmente diversos, dizendo para eles: olha, faz ainda pior, coloque ainda um maior jugo sobre esse povo, não dê moleza não, né? E aí nós vamos ver que o rei não deu ouvido ao povo, porque este acontecimento, né, vinha para confirmar a palavra de Deus, lá dita ainda a Salomão, que no reinado dele, por amor a Davi, nada ia acontecer, mas no reinado do seu filho haveria sim a separação das tribos e o filho dele ficaria apenas com uma tribo, né? Então 10 tribos vai seguir quem? Jeroboão, né? Que era o filho de Nebate, que voltou lá do Egito, lembra? E somente 2 tribos vai ficar com Roboão, filho de Salomão, né? Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até os dias de hoje. A casa de Davi é Judá. Então agora nós vamos ver, a partir de agora, 2 reinados distintos. 10 tribos, né? Que são as tribos norte, onde tem a capital Samaria, e 2 tribos, que é a tribo sul, que é Judá, né? Então a sua capital, Jerusalém. Então nós vamos ter reino sul e reino norte, né? Então reino sul, lembra da casa de Davi, Judá. Tá? Então, sempre que nós falarmos Reino Sul, você vai lembrar de 2 tribos apenas e vai lembrar da tribo de Judá, que é a tribo de Davi, em cumprimento da profecia que Deus disse a Salomão: vou tirar as tribos dos teus filhos, você só vai ficar com uma tribo, né? Então, a tribo de Judá vai permanecer, que vai ser o Reino Sul, capital Jerusalém. E as outras 10 tribos, né, vai ser o Reino Norte, e a capital, né, que sempre que se falar de Israel, nós vamos falar do Reino Norte. A capital é Samaria. Calma que você vai se acostumar, porque da agora em diante nós vamos falar muito a respeito disso, né? E aí nós vamos ver que Roboão vai querer batalhar para conquistar as outras tribos, e Deus vai dizer para ele que ele não deveria pelejar contra as 10 tribos. Isso está registrado no capítulo 12, a partir do versículo 21, né, ao 24. E você vai ver que continua cada vez mais a
idolatria, né? Agora nós vamos ver a idolatria de Jeroboão. Então, quando nós vamos falar de Jeroboão, nós vamos lembrar do Reino Norte, 10 tribos. Quando um rei se torna idólatra e faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor, todo o povo é envolvido junto com este rei, né? E aí nós vamos ver que Deus vai levantar profetas para ministrar tanto ao reino norte, as 10 tribos, quanto ao reino sul, né? Eis que deu por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Olha, esse rei Josias vai ser demais, guarde, daqui a pouco nós vamos falar dele, né? O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes nos altos que queimem sobre ti o incenso, os ossos humanos se queimará sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido a palavra do homem de Deus que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem, Deus a fez secar. Isso mesmo, e não podia mais recolher a sua mão. O altar se fendeu, a cinza se derramou, exatamente como o profeta, o homem de Deus, havia dito. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse a rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água deste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho donde foste, né? Então aqui nós vemos um profeta posicionado, né? Comprometido com a palavra que Deus havia dito. Independente daquilo que o rei assim o disse, né? Ele foi firme no seu propósito. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.